A paz do Senhor, criança, a paz do Senhor, família. Graças a Deus por mais essa oportunidade que estamos juntos neste novo ano, nesta nova missão, né? Que o Senhor continue nos abençoando. E nós vamos falar nesse trimestre de uma revista maravilhosa. Por quê? Porque nós ainda vamos falar muito sobre o ministério de Jesus, né? Falar de Jesus é coisa linda e Jesus tem muita coisa para nos ensinar, inclusive para nós, crianças, mesmo que somos ainda pequeninos. A lição de hoje vai falar que Jesus é a alegria da festa. Quem aqui não gosta de festa? Aniversário, parquinho, Natal, Ano Novo, Dia das Crianças. Todas essas festas são maravilhosas. É muito gostoso participar e receber uma festa, não é? E na lição de hoje, nós vamos aprender um segredo muito importante. Sabe que segredo é esse? Que aonde Jesus está, toda festa é diferente. O nosso convidado especial, se ele for Jesus, seja qual for a festa, há milagres. E na lição de hoje, nós vamos falar de uma festa de casamento. Na festa de casamento, lá na época de Jesus, era diferente os comes e bebes. Tinha comida, tinha frutas, tinha bebida, não tinha salgadinho, risole, igual que a gente vai nas nossas festas hoje, né? Mas as festas eram ricas em alegria, em dança, em comida. E sabe, crianças, naquela época a festa durava vários dias. Então, tinha que ter muita comida e a comida era boa. Muita comida, muita bebida. E naquele tempo, a bebida era o vinho. Era um vinho diferente do que de hoje em dia, tá bom? Era um suco que dava para beber em todas as ocasiões. E foi acontecendo a festa por vários dias, todo mundo conversando, as crianças brincando. Quando, de repente, Jesus também tinha sido convidado naquela festa, tá? E aí Jesus estava conversando com seus amigos e o dono da festa percebeu que aconteceu uma coisa que realmente não podia acontecer em festa nenhuma. Sabe o que aconteceu, crianças? Começou a faltar o vinho, a bebida que eles costumavam usar. E aí o dono da festa ficou preocupado e começou a conversar com os amigos mais próximos até que chegou ao ouvido da mãe de Jesus. E ela, no mesmo instante, lembrou de algo muito importante, que Jesus é alguém muito especial, que Jesus ele tem uma grande missão. E ela foi correndo falar para Jesus: Jesus, acabou o vinho da festa e agora? Os noivos vão ficar tristes, os convidados vão falar mal de todo mundo. Jesus pacientemente orientou o que devia acontecer. E Jesus deu as ordens que as pessoas ajuntassem os vasos com água. E a partir de então, Jesus realizou um grande milagre. Transformou todas aquelas águas em vinho. E o que essa lição, tia, quer nos ensinar? Não é que é para a gente beber vinho, que esse é o grande milagre de Jesus. Não. Essa lição, ela vem nos ensinar que quando nós temos Jesus em nossas reuniões, em nossa festa, em nossas comemorações, ele opera milagres. A presença de Jesus, ela é muito importante em qualquer situação. E Jesus fica feliz quando a gente se reúne para brincar, quando a gente se reúne para comer, quando a gente se reúne numa festinha de aniversário. Mas algo muito importante ele quer nos ensinar,
que se Ele estiver presente em qualquer ambiente, nada pode estragar a nossa festa, porque Ele tem poder para operar milagres. Tá bom, crianças? Que vocês possam continuar conosco cada dia mais. E eu vou ler só o textual para vocês que diz assim: mas a felicidade que põe no meu coração é muito maior. Quer dizer que o que Jesus faz, o milagre que Jesus pode operar na nossa vida é muito maior do que qualquer festa. Tá bom? Fiquem com Deus, tenham um excelente ano, que o Senhor Jesus possa continuar abençoando vocês e toda a sua casa. Amém? Deus abençoe. Paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, famílias, mais um domingo estamos aqui, já na lição de número 2, da revista com o título A História de José. O título da nossa lição de hoje, O Nascimento de José. O nosso texto do dia nós vamos encontrar lá em Salmo 139, no verso 16, na parte A, que diz assim: Tu me viste antes de eu ter nascido. Recapitulando a lição da semana passada, nós vimos um pouquinho sobre Jacó ter fugido para a casa do seu tio, ter enganado seu irmão, fugiu, chegou lá, foi enganado pelo tio quando ele queria casar com Raquel. O tio então deu a outra filha, a Leia, em casamento, e ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder casar com Raquel. E então começa aí a história de Jacó, uma família bem diferente. Jacó teve alguns filhos com a Leia. Ele teve 4 filhos: Rúben, Simeão, Levi e Judá. E a Raquel ficava muito triste porque ela não podia ter filho. A Bíblia fala que a Raquel era estéril. Ela tinha um probleminha de saúde e não podia ter filho. E ficando muito chateada com isso, naquela época, era muito comum as mulheres ter alguma outra mulher que trabalhava para ela. Então, o que Raquel fez? Ela pegou a serva dela, que chamava Bila, e deu para Jacó para ele ter filho com ela, porque aí Raquel achava que assim ela teria o direito do filho. E a Bila, então, teve 2 filhos com Jacó, Dan e Naphtali. Então, já era uma família meio grande. Depois que Bila teve esses filhos, a Leia, que também tinha uma mulher que trabalhava para ela, que era serva dela, que chamava Zilpa, também resolveu falar para Jacó ter filho com ela. Que bagunça que foi virando! Quantos filhos Jacó foi tendo! E Zilpa teve mais 2 filhos com Jacó, Gade e Azer. E a Raquel não podia ter filho. E Leia teve mais alguns filhos com Jacó, Issacar, Zebulon e uma filha por nome de Diná. E Raquel ficava muito triste, mas chegou um dia que Deus ouviu a oração de Raquel. Então, Deus permitiu que Raquel tivesse um filho. E o primeiro filho de Raquel, que nasceu, foi colocado o nome de José, que é o título da nossa revista, que é a história maravilhosa que nós vamos aprender daqui para frente. E depois de José ter nascido, o Jacó ainda morava lá, junto com a Leia, junto com a Raquel, as suas servas e os seus filhos, junto com Labão, na mesma cidade. Mas então, Jacó decidiu voltar lá para a cidade do seu pai. Decidiu voltar para encontrar seu pai, sua mãe, seu irmão. Mas o Labão não permitiu. Labão pediu para que ele ficasse. Então, Jacó ficou por mais 6 anos junto com Labão. E a Bíblia conta que nesse tempo, Jacó
enriqueceu. Jacó conseguiu ter muitos bens, muitos gados. E chegou um dia, então, que Deus falou com ele: Jacó, agora você vai voltar para a cidade do seu pai. Então Jacó reuniu Leia, reuniu Raquel, seus filhos, todos os seus bens e saiu, escondido de Labão. Mas Labão descobriu e depois de 7 dias que eles já estavam andando, Labão conseguiu alcançar eles. Mas Deus conversou com Labão e eles se organizaram, eles se entenderam, então Labão deixou que eles fossem embora. E Jacó volta para a cidade do seu pai, encontra o seu irmão, eles se perdoam, eles conversam e Jacó então vai morar ali com toda a sua família. No caminho, quando ele estava indo para a cidade do seu pai, a Raquel estava grávida novamente. E a Bíblia conta que a Raquel então morre quando o seu filho nasce. E Jacó, muito chateado, muito triste, porque ele amava Raquel, coloca o nome do filho de Benjamim. Então, José e Benjamim são filhos de Raquel, e os outros filhos, todos os nomes que a tia falou, são os filhos da Bila, da Zilpa e da Leia com Jacó. Uma família muito grande, com muitos filhos, com filhos muito diferentes. E como nos dias de hoje, na família deles, tinha muito problema. Todas as famílias enfrentam problemas. E a gente precisa tomar cuidado com a forma que a gente trata as pessoas, com a forma que a gente fala com elas. Porque muitas vezes a gente olha para o outro irmãozinho e a gente tem sentimento ruim. A Bíblia conta que de todos esses filhos de Jacó, boa parte deles, a maioria, tinha inveja de José. Tinha um sentimento ruim no seu coração por José. E a gente precisa aprender a administrar essas coisas. Aprender que cada um tem um jeitinho, cada um, o papai e a mamãe vão tratar de um jeito diferente. Apesar de amar todos, existe diferença no tratamento dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. E nós aprendemos nessa lição que, acima de todas essas coisas, acima de todas as dificuldades que a gente passar, a gente precisa aprender a ser amigo de Deus. Porque Ele vai nos ensinar a ter sempre um sentimento bom pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos parentes, para que a gente possa caminhar junto com Ele, sempre fazendo bem, sempre cumprindo a sua palavra. Amém? Um beijo e até a próxima semana, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar estudando a nossa lição de número 2, da classe dos adolescentes de 15 a 17 anos. E o tema da nossa lição é o seguinte: meu viver agrada a Deus? Nosso versículo-chave vai nos dizer assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Os objetivos dessa nossa lição é saber que determinados comportamentos não são apropriados ao cristão, cujo corpo é o templo do Espírito Santo. A nossa introdução fala algo muito interessante em relação aos nossos comportamentos, porque logo de início, essa lição vai nos dar uma base muito importante como um cristão deve se portar, na sociedade, em família. E algo muito legal é que fala sobre a imagem de Deus, Então a ideia dessa lição é trazer isso, como que nós somos responsáveis, por transmitir essa imagem de Deus. Então é muito interessante porque, mediante ao estudo dessa lição, a gente pode tirar várias lições referentes ao que Paulo queria dizer à igreja de Corinto. Então ele usa a lição, pega esse trecho das passagens de Coríntios, do livro
da carta aos Coríntios para falar sobre essa questão, sobre como o comportamento de um cristão deve ser, né, na sociedade. Então, algo muito interessante é isso, porque a ideia, né, da Bíblia é que ela sempre é um livro atual. Então, por mais que a gente tenha ela como um livro antigo, né, a gente vê que Deus nos deixou muitos exemplos para que a gente pudesse ter como base a nossa formação cristã. O tópico número 1 vai falar sobre o que agrada a Deus. Algo muito interessante é que às vezes a gente se perde, né? A gente acaba, né, investindo muito tempo naquilo que a gente, o que não agrada a Deus, em vez de perguntar, né, para Deus à luz da Bíblia, né, à luz da palavra de Deus, o que ele se agrada, né? Então, algo muito interessante no tópico número 1 fala que o Senhor não ocultou a nós o passado, nem tampouco a consequência, né, das decisões que algumas pessoas, alguns personagens bíblicos tiveram. Então ele deixou muito claro, né, essas instruções, essas orientações, essas vivências pessoais de cada um desses personagens para que a gente pudesse, né, ter como base, né? Então a Bíblia vai nos dizer que Deus ele se agradou de alguns personagens, né? Então qual foram os comportamentos desses personagens bíblicos que agradaram a Deus? Então a Bíblia nos deixa muitos bons exemplos também para a gente seguir. O tópico número 2 vai falar sobre as marcas do pecado. É muito interessante porque a lição ela frisa sobre um episódio que Paulo declara, né? E ele fala assim, que por o que eu faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Porque isso vai nos deixar muito claro, se Paulo, né, sendo o grande apóstolo, tinha esse tipo de dificuldade e assumia suas fraquezas, né, diante de uma tentação, diante das investidas, né, do pecado, que dirá nós, né? Então nós temos uma responsabilidade muito maior em questão de vigilância, né? E o tópico número 3 vai falar sobre isso, né, sobre essa questão de vencer a tentação. Então a Bíblia vai nos dizer algo muito claro, que as pessoas que conseguiram vencer a tentação foi de um modo muito, às vezes, peculiar, né? Porque quem conseguiu e quem consegue fugir das tentações é basicamente usando o processo de fuga, né? Então a Bíblia vai nos dizer justamente isso, que com o pecado não existe enfrentamento, né? Existe fugir. E mediante a isso, a Bíblia nos deixa uma promessa, de certa forma, que baseado nessa nosso estilo de vida, né, de fugir da aparência do mal, de fugir do pecado, o diabo fugirá de nós, mediante a nossa resistência ao pecado. Então, algo muito interessante que vai falar sobre essa questão, né, se o meu estilo de vida agrada a Deus, é sobre isso, né, sobre as questões que não estão apegadas ao estereótipo, né? Não vale somente se vestir como um cristão, não vale somente se portar como um cristão, não vale somente falar como um cristão, mas de fato ter um estilo de vida que comprove isso, né? Então Deus ele está preocupado sim, né, com o nosso comportamento, com o nosso modo de agir, mas ele quer de fato um coração inclinado para isso, né? E não somente algo religioso, algo que a gente faça mecanicamente, né? E não com o coração inclinado para ele. Então a nossa conclusão vai falar sobre isso também, que Deus ele nos dá um direito, né, para a gente poder escolher algumas coisas. Então ele deixa muito claro na Bíblia, né, que tem muitos exemplos sobre essa questão de certo e errado e cabe a nós, né, investigar e analisar a vida de cada um desses personagens para que a gente possa errar o menos possível na nossa caminhada cristã. É isso aí, bons estudos e até a próxima. A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos estudar, aliás, dar continuidade ao estudo da lição dos adultos, da classe Ebenezer, e a lição, nós já estamos na lição de número 2, né? Iniciando aí o Ezequiel, o nosso estudo, o profeta Ezequiel. E a lição de número 2, o título dela é O Profeta e seus desafios no cumprimento da missão. O textuário diz: Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, e fala à casa de Israel. Então, como vocês já viram, né, nós já vimos na lição de número 1, o Ezequiel ele foi chamado
para falar a palavra de Deus entre os cativos. O povo, uma parte do povo tinha sido levado como escravo para a Babilônia, e nesse contexto o profeta Ezequiel é convocado, comissionado por Deus para falar às pessoas. E o item 1 da lição fala sobre isso, sobre o profeta no exílio, que ele foi chamado para pregar entre os cativos. A pessoa que está cativa, ela já está numa situação muito difícil, né? Então ele foi chamado para pregar para essas pessoas, para transmitir a palavra de Deus para esse povo. E no momento em que Deus chama Ezequiel para falar para ele qual seria a missão dele, a Bíblia fala que ele ficou atônito, né? Que ele ficou assim alguns dias perplexo diante do que Deus tinha mostrado para ele, né? As visões que Deus tinha dado. E fala que ele ficou até meio triste, né? Da situação que o povo se encontrava, porque todos nós sabemos que foi a própria desobediência do povo de Israel que levou eles a essa situação de escravidão. E a reação que o profeta teve, né, desse momento de tristeza, de ficar pasmado como ele ficou, também mostra que ele era muito consciente da responsabilidade que Deus tinha depositado nele, daquilo que ele ia falar para as pessoas, né? Naquele tempo tão difícil que as pessoas estavam vivendo, ele ainda ia ter que falar com as pessoas, né? Não era uma mensagem fácil, ele teve consciência disso. E só que Deus, ele manda então Ezequiel ficar lá no meio do povo. É uma forma da gente entender e da gente aprender que Deus, a ideia dele é sempre se relacionar com a humanidade. Então o povo foi cativo, foi escravo, saiu da sua terra, mas Deus não os abandonou em momento nenhum, né? O profeta estaria lá ao lado deles, cativo como eles, sendo um mensageiro da palavra de Deus para aquele povo, para que aquele povo não se sentisse sozinho. E aí, então, através do profeta, é o que o item 1 fala, Deus iria falar com as pessoas. Só que o profeta, ele tinha que ter bastante consciência de que ele ia falar a palavra de Deus e que provavelmente a reação dos ouvintes não seria uma reação boa, né? Mas Deus fala para Ezequiel que ele iria falar de um jeito ou de outro. Quer o povo ouvisse a voz do profeta, quer o povo não ouvisse, a função de Ezequiel era transmitir a palavra de Deus para aquele povo. E aí o item 2 vai falar de como que o profeta lidaria com as emoções. Porque, como a gente já falou no início, o povo estava revoltado, né? Perder a sua liberdade, você ter que ir para uma terra que não é a sua, numa língua que não é a sua, era muito difícil. Então ele ia ter que falar a verdade para o povo, né? Porque o profeta ele é chamado para falar aquilo que Deus manda. Então ele ia ter que falar a verdade, mas ao mesmo tempo ele não podia ser agressivo, porque as pessoas também estavam numa situação muito difícil. Então era muito desafiador e provavelmente vários tipos de sentimentos se misturavam ali, né, dentro da cabeça, da consciência e da alma do profeta Ezequiel. Porque as pessoas, nós como seres humanos, a gente não gosta de ser confrontado com a verdade. E ele ia ter que falar a verdade. As pessoas tinham que saber por que elas tinham estado lá como cativas, como escravas, o que tinha acontecido, né? E foi para isso que Deus nos chamou, né? Para que nós falemos a verdade para as pessoas, né? Que o pecado seja falado que é pecado, para que as pessoas possam se arrepender. E naquele momento, porque quando nós estamos num momento muito difícil, é difícil manter a esperança. Mas Deus manda o profeta para isso. Fala a verdade, mas ao mesmo tempo você vai dar uma palavra de consolo, que vai passar o tempo, que eles vão retornar para a terra deles. Eles só tinham que se arrepender daquilo que eles, né, foram fazendo ao longo do tempo, e Deus foi perdoando. E Deus fala bem para o profeta, né, que ele vai falar somente aquilo que Deus mandar.
Ele não vai falar nada além do que Deus mandar, porque muitas pessoas, né, alguns profetas que a gente vê por aí, falam às vezes coisas que vêm deles, mas Deus dá essa orientação para Ezequiel, que era para ele falar quando Deus mandasse. Quando Deus não mandasse, ele ficaria quieto. E a lição no item 3 termina falando que ele era um profeta destemido, porque ele assumiu essa responsabilidade que Deus entregou para ele. Ele teve que levar ela com coragem, ele foi corajoso. Ele não podia ter medo de falar a verdade, porque mesmo com as pessoas não gostando daquilo que ele ia falar, né, estando fora, então ele sentiu na pele a dificuldade que era falar com as pessoas. Mas mesmo assim ele aprendeu, né, que Deus, a lição ainda fala isso, que a mensagem ela deve estar de acordo com a vontade de Deus e com a necessidade do povo. Então ele não ia falar aquilo que o pessoal queria ouvir, mas aquilo que o pessoal necessitava de ouvir. A revista conclui assim, que o profeta Ezequiel ele foi fiel ao Senhor Deus, cumprindo uma a uma as ordens que ele recebeu. E que, embora sua tarefa fosse muito difícil, ele não recuou, nem abriu mão da perseverança, da esperança e da fé em Deus, no que diz respeito à libertação e restauração do povo de Israel. E que nós possamos seguir esses exemplos, né? De perseverar, de entregar aquilo que Deus nos mandou, né? Que é a salvação, a vinda de Jesus Cristo, para a remissão dos nossos pecados. Que a gente possa guardar essa palavra e esse exemplo, então. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.